Salve, fiel! Estamos aqui comprometidos para vocês. Vamos falar mais um pouquinho de Supercopa Feminina. Corinthians que estreia aí às 10h30 da manhã, já do próximo domingo, contra o Atlético Mineiro. Estamos aqui, né, Mabia, para falar um pouquinho dessa partida, desse time, o que esperar desse Corinthians, né? Exatamente, um pré-jogo, né? É um pouquinho antes, mas vamos trazer aí todas as informações, a nossa provável escalação, né, as demais informações do jogo. E é isso, bora que é o primeiro jogo da temporada e acredito que a Fiel aí tá bastante animada para esse jogo. Vamos começar então falando um pouquinho de ingressos, né? O Corinthians iniciou as vendas aí já nessa última quinta-feira, então mais ou menos 4 dias aí para a Fiel poder comprar esses ingressos, já que dá para fazer a compra até o momento do início da partida, até as 10h30 da manhã. Se estiver na porta ali do estádio e decidir de que hora você consegue ali comprar pela internet. Então as vendas não são físicas, né? Não vai ter venda física dessa vez, como o Corinthians tem se acostumado a fazer. Então, às 11h30 aí, abriu para o pessoal do fiel torcedor da última quinta-feira e às 3 horas da tarde para o restante da torcida em comum. Tem também um pouquinho de desconto aí, né, Mabia, para os fiéis torcedores? Exatamente. O valor já está em conta, né? Em comparação aos jogos anteriores do Corinthians feminino. O Arthur comentou, né, que seria um pouco mais barato por não ser na Neoquímica Arena nem na Fazendinha. Né? O jogo aí, lembrando, é em Diadema, no estádio do Água Santa. O Corinthians não conseguiu colocar nem na Neoquímica Arena nem na Fazendinha, por motivos aí de gramado. Mas o valor aí tá R$20, é inteira, né? Tem ainda meia para quem é estudante, idoso, enfim, dá para pagar 10. E ainda tem desconto para quem é fiel torcedor, né? Quem é membro aí do prêmio Minha Vida 16, se eu tô conseguindo ler aqui certinho, e Minha História 15. Então é um valor que dá para encher o estádio, né, Ju? Dá. É bom que o Corinthians tenha um pouco dessa consciência também, né? De, putz, o jogo é um lugar de difícil acesso para a torcida, então a gente diminui um pouquinho o preço do ingresso, até porque tem possivelmente mais gasto com locomoção até Diadema, né? Então não é um campo que o Corinthians está acostumado a jogar, então muito bom ver o clube tendo um pouquinho dessa noção também de que o local dá uma dificultada aí para a torcida, então eles ajudam nessa questão financeira. Então a gente deixa aqui mais uma vez, né, nosso apelo aí entre algumas aspas. Se você está livre no domingo de manhã, vá até Diadema. A gente sabe que não é o melhor dos cenários, mas um horário aí bem família, né, como a gente está acostumado a ver, de certa forma, no futebol feminino. Então, você que estiver tranquilo aí, vá até Diadema, apoie aí as Brabas nesse primeiro jogo da temporada. E aí a gente separou aqui para vocês também uma possível escalação aí, muito difícil, né, Mabi? A gente estava aqui conversando antes de gravar, imaginar o que o Arthur Elias vai fazer. Bom, eu e a Ju, a gente entrou em um consenso, né, em relação aí à escalação. São muitos nomes, então foi realmente uma escolha muito difícil, né? Tem algumas posições que vocês vão ver que a gente colocou 2 opções, porque realmente a gente não sabe. O Arthur, todo mundo sabe que gosta de inventar, que não tem um time titular, então realmente decidir quem são as titulares é um pouco complicado. A gente deixou de fora as meninas que estavam lesionadas, né, no final da temporada de 2022, né, que são os casos da Gabi Zanotti, da própria Miriam, que acabou renovando o contrato com o Corinthians, mas ainda está em processo de recuperação. A Duda Sampaio também, né, jogadora que acaba de chegar no Corinthians, mas a gente sabe que está ainda se recuperando de uma lesão no tornozelo. E a gente também acabou não levando em consideração as meninas que acabaram de chegar. Com exceção aí a Carol Tavares, que a gente vai comentar um pouquinho, mas em relação às outras jogadoras, a gente preferiu não colocar como titular neste momento. Esse é o nosso possível, não digo nem provável, né? Porque, como a Mabia bem colocou aí, não dá para saber muito bem. Ler o Arthur Elias já é muito difícil, né? Para um início de temporada, então é mais difícil ainda. Mas a gente brincou aí um pouquinho com esses nomes, pensou aí nessas jogadoras. A gente vai falar um pouquinho posição por posição, a começar pelo gol. Acho que acaba não tendo muita discussão, né, Mabi? A posição da goleira aí foi algo que mexeu um pouco no Corinthians, no sentido de teve a saída da Kemily, teve a saída da Natasha, então a gente fica aí com a Lelê, com a Paty, a Tainá e a Mari, que acabou de chegar, então a Mari vai ficando
de fora desse nosso primeiro pensamento aí de time para a estreia da temporada. Então a gente optou aí pela Lelê. Acho que não tem, talvez, muito o que se discutir nesse sentido da Lelê. E aí a gente passa para a linha de defesa, né? Esses 4 nomes, a gente, de novo, optou aí por um esquema com 2 zagueiras. Foi algo que o Arthur também acabou comentando um pouquinho na coletiva, né? Que não era a ideia inicial fazer esses primeiros jogos com 3 zagueiras, como a gente viu acontecer na reta final da última temporada. Então, a gente tem aí essa expectativa de que ele volte para esse esquema de 4 nomes aí na defesa. E aí a Mabi adiantou pra gente a escolha pela Carol Tavares aí na lateral, né, Mabi? Se quiser falar um pouquinho dessa posição, por que não a Paulinha, por que não a Kátia, enfim. Bom, acho que a lateral direita foi o setor que o Corinthians teve mais dificuldade em 2022, né? Então, a nossa expectativa é de que a Carol chegue já e jogue titular, realmente por conta dessas dificuldades. A Paulinha, a gente sabe que não foi muito bem em 2022, né? Teve um ano muito abaixo, então eu acredito que não entre como titular num jogo decisivo, enfim, não tem por que queimar ainda mais. A Kátia, a gente sabe que está voltando de uma lesão muito séria, então se é para apostar, aposto que ela começa no banco. E a Isabela poderia entrar também? Poderia, só que eu acho que entre a Isabela e a Carol acho que é mais experiente, então para estrear de cara assim como titular, é uma aposta que dá para garantir mais assim dentro de campo, enfim. Então entre os nomes a gente chegou aí na Carol. Bom, pode pintar uma Diane, que nem na temporada passada? Pode, acho que a gente pode esperar de tudo, mas a gente ficou aí com a Carol mesmo. E aí a Kátia também, então, levando em consideração, acaba se enquadrando um pouco nessa questão das meninas que a gente deixou de fora por lesão, né? Porque ela até fez ali uns jogos no final do último ano, mas voltou a sentir dores, então a gente enquadrou aí ela na questão das lesionadas e abrimos essa exceção aí para Carol Tavares dessas meninas que acabaram de chegar. E aí a dupla de zaga, então a gente voltou aí com os 2 nomes, como eu falei, a gente optou pela Tarsi e a Andressa, é uma dupla de zaga que tem dado certo, né? A gente viu dar certo no final da última temporada, e aí a gente coloca um espacinho para a Érica aí como uma dúvida entre ela e a Tarciane, por não sabermos qual é a situação da Tarsi, né? Ela perdeu os últimos 2 jogos ali do Corinthians, a final da Copa Paulista, né? Por um problema na coxa, e a gente não sabe qual é a situação exata dela, se ela já melhorou, se ela vai estar à disposição, se ela vai poder jogar, enfim. Então, por isso esse espaço aí para a Érica, mas estando em condições, a gente aposta na Tarsi para ser titular, até por ter aparecido também, né, a Mabia bem lembrou aí, enquanto a gente estava montando, por ter aparecido nessa lista da Pia para a disputa do She Believes, então a gente acredita aí bastante na aparição da Tarsi. E aí na lateral esquerda, a Yasmin, né, Mabi, a gente até pensou aí um pouquinho na possibilidade da Tamires, mas a gente não enxerga o Arthur fazendo isso nesse momento. Acho que uma continuidade para Yasmin, devido ao que foi a última temporada também, né? Sim, exatamente. A Tamires, principalmente na seleção, joga bastante ali na lateral esquerda. No Corinthians, ela fez alguns jogos, inclusive em 2022, só que eu acho que ela sai melhor no ataque, né? E a gente sabe que o setor ofensivo ali já tá bem cheio, né? Então, se for para entrar, vai entrar ali na lateral e entre ela e a Yasmin, acredito que o Arthur vai na Yasmin. Poderia colocar em parênteses ali também a Tamires? Poderia também, mas acho que a Yasmin nesse jogo entra como titular. E aí a gente chegou no meio de campo, que foi onde a gente riu de desespero, né, Mabi? No melhor dos sentidos aí. A gente sabe que com os nomes que a gente tinha na última temporada, já era complicado montar esse meio de campo. A gente deixou as meninas novatas de fora. E aí a gente percebeu que se a gente tivesse mais elas, seria mais difícil ainda. Nosso primeiro nome para esse meio de campo, então, foi a Diane, que acabou na última temporada fazendo muito papel ali da lateral direita, né? Ela foi a principal escolha do Arthur para essa posição, jogando, entre aspas, improvisada ali, né? Acabou sendo grande parte da temporada. Mas a gente aposta, então, na Diane, considerando a Carol, obviamente, aí como a nossa titular para lateral direita, a gente aposta na Diane para essa volta da posição dela, que acho que é muito
importante e significativo para esse time, né, Mabi? A gente sabe aí o que tem sido a Diane nesses últimos anos de Corinthians, né? Com certeza, a Diane, se não foi a melhor, foi uma das melhores jogadoras do Corinthians, não só em 2022, mas acho que desde essa retomada, desde quando ela chegou ao Corinthians, né, vem sendo eleita a melhor jogadora das competições, inclusive esteve no Campeonato Brasileiro como volante, né, apesar de ter jogado ali em grande parte como lateral, mas é uma jogadora muito importante para esse meio de campo. Então, quando a gente estava organizando esse trio aí de meio-campistas, a gente deixou claro que a Diane seria a unanimidade, né? Ela, sim, é uma certeza de quem vai estar em campo, seja na lateral direita, seja como volante, seja como zagueira, seja onde for, a gente tem certeza que ela vai estar em campo. Então, acho que foi esse o motivo da Diane, né? Acho que não tem como ficar de fora. E acredito que os outros dois nomes que tenham sido um pouquinho mais difíceis, né, Ju? Os outros dois nomes a gente ficou um pouquinho dividida e a gente acabou optando pela Vicky e pela Luana. Eu acho que a Vicky tem muita chance de aparecer, aí também sofreu com lesão no final da última temporada, mas acho que ela já está um pouquinho mais apta a jogo aí, então acredito que a Vicky apareça para fazer essa posição meio atacante, que a gente sabe que ela também está um pouco acostumada. E aí a Luana, né, esse terceiro nome para compor aí o nosso trio de meio de campo, acho que foi o que a gente mais teve dificuldade. E aí vocês podem ver que a gente até coloca a Gabi Moraes aí entre parênteses, dá esse espaço para ela. Mas acredito que a Luana talvez tenha um papel aí um pouco mais, talvez defensivo, para liberar um pouquinho mais a Vicky, considerando o Atlético Mineiro que também vai apostar muito no ataque, né? A gente sempre lembra, é um jogo mata-mata, então perdeu tá fora, o Corinthians tem que atacar, mas ao mesmo tempo não pode se expor muito, então acho que a Luana consegue dar um pouquinho desse suporte aí para Diane, para defesa, enfim, então a gente acabou fechando aí nesse trio, nesse meio de campo aí, acabamos abrindo mão da Jaque, com muita dor no coração, né, Mabia? Mas a gente abriu mão da Jaque pensando um pouquinho nessa questão defensiva do Corinthians também. E aí o nosso trio de frente, pela lateral direita tem a Gabi Portillo, pela lateral esquerda tem a Milene, e como centroavante ali tem a Jennifer. Fala um pouquinho, Mabia, dessas nossas escolhas e dúvidas e pensamentos até chegar nesses três nomes, aliás. Bom, foi o trio que terminou ali a temporada de 2022, né? Com uma lesão de uma Adriana. Então já vinha, o trio já vinha jogando. A Gabi Portillo, enfim, acho que das três também é unanimidade, né? A gente pode pensar numa Milene centralizada e uma das novatas entrando no lugar da Milene. Pode ser também, né? Uma Fernanda, uma Carol Nogueira. Não sei qual vai ser a escolha do Arthur para esse primeiro jogo. Mas levando em consideração todos os critérios também que a gente acabou excluindo as novatas, a gente chegou a esse trio. E acho que estamos bem representada no ataque, né? Um trio aí de muita identificação com o Corinthians, um trio goleador principalmente, né? Com características diferentes. A gente sabe que a Jennifer é mais centroavante mesmo, mais camisa 9, de estar sempre marcando presença na área. A Portillo já é uma jogadora que vai ao fundo, enfim, gosta de driblar. A Milene gosta de chutar de fora da área, enfim. Eu acho que é um trio bem diferente, mas que junto se encaixa muito bem. E para esse jogo, eu acho que não tinha como ser diferente também. Como a Ju falou, é um jogo decisivo, é mata-mata, perdeu, caiu fora, então tem que ter jogadoras que realmente matam um jogo, né? E é isso, eu acho que eu tô muito satisfeita com esse time. Se for esse time mesmo a campo, acho que a gente tem tudo para ganhar. Fica então a nossa aposta aí para a estreia do Corinthians na temporada. De novo, a gente relembra, diante do Atlético Mineiro, com o mando lá em Diadema. E aí a gente aproveita para fazer um aviso para vocês, né, Mabia? Dizer que a gente vai estar lá. Quem acompanha a gente aqui já ficou sabendo que estaremos representados pela Mabia, diretamente de Diadema. Então a gente vai trazer tudo o que acontecer lá para vocês. A gente vai ter pré-jogo, a gente vai ter narração, vai ter comentários durante o jogo. Então uma coisa que a gente está trabalhando para começar cada vez mais aqui com o futebol feminino do Corinthians. Então a estreia do Corinthians na temporada também já vai ser nossa estreia com esse novo modelo aí de futebol feminino para vocês aqui. Então, a gente vai estar no Meu Timão e vai estar no Mosqueteiras também, dessa vez, para fazer nossa estreia nos dois canais. Então, a gente vai ter
pré-jogo, vai ter narração, vai ter pós-jogo, a Mabia vai estar lá, se a gente tiver zona mista, vocês vão estar por dentro de tudo, coletiva se tiver também, então a gente já deixa aqui esse aviso para vocês acompanharem, obviamente, a transmissão, mas acompanharem aqui também, a gente vai trazer tudo que for possível para vocês, então aproveitar também para já deixar aquele pedido de vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like nesse vídeo para ajudar bastante a gente nessa repercussão aí de começo de temporada. E dizer para vocês que até domingo, né, Mabia? Tomara que com esse time a gente não sabe, a gente espera que sim, quem sabe a gente acerta, mas tomara que com a vitória e, acima de tudo, um jogo muito bom do Corinthians para começar aí essa temporada com o pé direito, né, Mabia? Palpites, Ju? Vamos de palpites? Rodada de palpites. Eu vou deixar o meu aqui, hein? Corinthians ganha 2-0. Acho que vai ser um jogo dificinho, né? Por ser o primeiro da temporada. As meninas estão voltando em ritmo. Como eu disse, é um jogo mata-mata, então sempre tem aquele receio, né? De arriscar e dar a bola para o adversário. Então, para esse começo aí, 2-0, Corinthians classificado. E o seu aí, Ju? Eu vou apostar aqui no 2-1. Acho que é um jogo que vai ser muito difícil. Para diferenciar um pouquinho aqui, para a gente bater na mesma tecla. Acho que o Corinthians ainda vem acertando, vai acertar detalhes aí ao longo da temporada. Então, eu aposto num 2-1 aí para esse jogo de domingo.